Bom, e nesse espaço, Sérgio Figueiredo Moraes, prazer em tê-lo aqui novamente, Sérgio. Parabéns pelo espaço, cada vez mais se consolidando aí, né? E é um espaço obrigatório hoje para quem é contador ou quem está estudando nesta área de contabilidade. Há um imposto aí famoso chamado IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O que é isso? Sim, o IPI é um imposto industrializado que incide sobre produtos industrializados, tanto nacionais como estrangeiros. Ele foi instituído através do artigo 153, inciso 4º, da Constituição Federal. E também foi... Que é uma lei maior, né? Isto. E, no caso, ele acabou sendo regulamentado pelo decreto 7.212 de 2010. Perfeito. Bom, e quais são as modalidades de industrialização? Porque tem vários tipos de industrialização. Quais as principais? São 5 modalidades, né? Foi estabelecido pelo TIP, que uma delas é a transformação, a outra é o beneficiamento, a outra é montagem, a outra é acondicionamento e reacondicionamento, e a outra é renovação e, no caso, recondicionamento. No caso da transformação, um exemplo seria o caso de uma siderúrgica que transforma o ferro em aço, né? No caso, digamos, do beneficiamento, imagine um engenho que transforme, digamos, tire a casca do arroz. Então, ele beneficiou o arroz, né? A montagem é aquela união de peças, né? No caso específico, por exemplo, o automóvel, eletrodomésticos, né? Que são feitas montagens de diversas peças, né? O acondicionamento e o reacondicionamento é quando tu pega, digamos, um produto a granel e, no caso, tu faz a separação e coloca em embalagens individualizadas. E o reacondicionamento é quando tu tem diversos produtos prontos que acabam sendo elaborados colocando numa embalagem única, aonde ele passa a se tornar um novo produto. Bom, é claro que existe assim, uma série de segmentos que são imunes a pagamento de alguns impostos. No caso do IPI, a imunidade do IPI. A imunidade do IPI, ela se dá, por exemplo, em relação aos livros, aos jornais, né? E, ao mesmo tempo, o papel que seja destinado a essa escrita em si, né? Também, seriam os produtos industrializados destinados à exportação. Sim. Né? O ouro também, quando ele se destina a um ativo financeiro, né? Ou mesmo para reserva cambial, então ele é destinado, ele também é imune em si. Né? Seriam essas as modalidades da imunidade. Os contribuintes, quais seriam, assim, de modo geral? Os contribuintes o importador. Sim. Ou que a lei assim o equipara, né? Sim. Seria o industrial também, ou o que a lei o equipara. Aquele que arremata, né, digamos, produto, digamos, referente a bens que foram abandonados ou apreendidos, né? E no caso também, seriam essas modalidades. Mas qual é o fato gerador do IPI? Quando é que o fato é gerado para a cobrança do IPI? Na importação, quando é emitido o despacho, né, referente às mercadorias estrangeiras. No caso das operações internas, é a saída efetiva, digamos, do produto do estabelecimento industrial ou equiparado. Sim, está certo. E qual é o período de apuração? É sempre anual? Pelo decreto, né, 7.212 de 2010, estabelece que a apuração é mensal. Mensal? Mensal. Tá, por exemplo, assim, eu tenho um produto industrial neste mês de outubro. Eu vou pagar quando? No mês que vem? Sim, na verdade... Tem um prazo de recolhimento aí, né? Exatamente. Se ele saiu do estabelecimento industrial, ele paga... Nesse mês de outubro, paga no mês de novembro. Que dia, qual é o prazo de novembro? Tem algum prazo, 15 dias? Sim. Existem também 3 formas de ser. Quando é um produto importado, esse imposto é pago por ocasião da emissão do despacho, mesmo antes de sair da repartição. No caso de um produto que é o cigarro, né, que ele tem um prazo diferenciado, ele é pago até o dia 10 do mês subsequente.
e nos demais produtos até o dia 25 dias úteis do mês subsequente. O que faltou falar sobre o IPI? Bem, na verdade, a consideração seria a seguinte, que todo empresário, ele procure o seu profissional de contabilidade para que ele possa verificar se o produto que ele está trabalhando, ele, na verdade, se enquadra em uma das hipóteses que a gente comentou, para evitar que, de repente, ele tenha futuros aborrecimentos. Ou para evitar que ele pague duplamente, né? Está chamada bitributação, ou pague a mais do que deveria ser, né? Sim, sempre entende que tudo que tu paga indevidamente acaba pagando... É verdade. E essa é a importância, né, Sérgio, do contador numa empresa, né? Seja ela pequena, micro ou grande empresa. O contador é fundamental, né? Nesses processos todos e até para poder desenvolver a empresa. É isso? Sim. Um dado importante também, que eu esqueci de citar, é que o IPI, ele no caso, ele é não cumulativo. A exemplo do ICMS... O que significa não cumulativo? Tá. A exemplo do ICMS, ele não paga em cada operação. Ele, por exemplo, ele se credita por ocasião da entrada e pode abater esse crédito por ocasião da saída. Ah, perfeitamente. Tá? Então... O que faz com que o produto não tenha preços cada vez mais crescentes, né? Porque à medida que ele for incidindo cumulativamente, vai crescendo o preço também. Exatamente. Sérgio, obrigado pela tua presença aqui hoje. Até a semana que vem. No nosso espaço, conversando sobre contabilidade aqui do Economia e Desenvolvimento.